Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito seja o Senhor Deus, Rei do Universo, em nome de Yeshua HaMashiach. Aqui é o Daniel do canal Rua HaKodesh, Rua Kadosh. E eu gostaria de compartilhar uma revelação do Senhor para o seu coração. Abra seu coração e receba no seu espírito, dentro do seu íntimo, aquilo que você vai aprender através desse vídeo, que é para os nossos dias atuais. Porque Eclesiastes tem um versículo de Eclesiastes que diz assim: nada é novo debaixo do sol. O ser humano é o mesmo. Pode mudar a tecnologia, pode mudar o que for, mas o ser humano é o mesmo. Então eu quero dizer para você, o contexto se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. No versículo 1, Paulo e Barnabé estavam juntos numa cidade chamada Icônio. E nessa cidade haviam judeus e haviam gregos. É interessante que a palavra de Deus foi escrita no hebraico e traduzida para o grego. A cor da bandeira de Israel é azul e branco. A cor da bandeira da Grécia é azul e branco. Não é coincidência. Porque o azul fala do céu, fala das coisas celestiais, e o branco fala da paz. Tanto a Bíblia, escrito no hebraico, quanto a tradução do Novo Testamento para o grego, pelas cores das bandeiras desses dois países, você percebe que Deus é um Deus de paz. O azul é o céu e o branco é a paz. Isso é apenas um detalhe para você entender. Então Paulo pregou em Icônio com Barnabé. Deus usava muito Paulo, Deus usava muito Barnabé, sempre de dois em dois. Depois eles foram para uma cidade chamada Listra. E ali havia um paralítico de nascença. E Paulo, usado por Deus, porque ele ouviu falar de Paulo, Paulo tinha uma fama de que era usado por Deus, ouviu falar de Paulo e Barnabé. Paulo olhou para ele, Atos 14, 9. Este homem ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. No momento que ele começou a saltar, que ele foi curado ali, um milagre, porque as pessoas conheciam aquele homem, a multidão começou a gritar e a glorificar o Deus que eles criam, que não era o Deus de Israel. E depois disso, Paulo e Barnabé ficaram indignados, falaram que não tinha nada a ver com isso, né? Esses deuses, que a cura veio do Deus Todo-Poderoso através de Jesus Cristo. É Deus que cura, no nome de Jesus, de Yeshua. Contudo, o que aconteceu? Vieram outros perseguidores, judeus incrédulos, e se levantaram contra Paulo e Barnabé. Incitaram a multidão para apedrejar. É interessante que só Paulo foi apedrejado. E você vai entender por que só Paulo foi apedrejado. Porque o texto diz, Paulo era o que mais falava. Daqui a pouquinho eu vou detalhar para você. Por que Paulo foi apedrejado? É o único texto do Novo Testamento que você vê que Paulo foi apedrejado. Quem citou o apedrejamento através daquele povo em cima de Paulo? Os judeus incrédulos. Deixa eu puxar para os dias de hoje. Hoje são os próprios ditos crentes que se levantam contra os crentes. Pessoas que têm título, no caso aqui era judeu, mas estou puxando para os nossos dias, título de crente, de evangélico, são esses que incitam a multidão contra aquele ou aquela que está pregando o verdadeiro evangelho genuíno. Por isso que você tem que tomar cuidado quem você ouve. Se essa pessoa ou essas pessoas não tiverem os frutos do Espírito, cai fora, se afasta, nem sequer assista na internet. Porque a vida da pessoa tem que bater com aquilo que ele prega. Amém? Então abra o seu coração e seja abençoado por esse vídeo. E aquilo que você vai ouvir aqui, você não vai ver por aí. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém. Você viu na introdução que Paulo e Barnabé estavam numa cidade, pregando o evangelho. Aconteceu um milagre através de Paulo e a multidão começou a glorificar o Deus que eles criam, que não era o Deus verdadeiro. E subiram judeus
judeus falsos, é claro, que se levantavam contra Paulo e Barnabé e incitaram a multidão para apedrejar Paulo. Paulo praticamente morreu ali. E os irmãos oraram e Paulo e Barnabé se levantaram. E a ousadia de Paulo e Barnabé eram tão grande no evangelho, ousadia e autoridade, que em Atos 14, 20 diz assim: rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Tendo anunciado o evangelho daquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Aqui no 14, 21. Então, mesmo depois de Paulo ter sido apedrejado e dado como morto, se levantou e ainda voltou para esta cidade. O nome disso é coragem, ousadia. Ousadia que o Espírito Santo deu a este homem, Paulo. E muitos dos nossos dias se dizem apóstolos. Este era o verdadeiro apóstolo. E entre os outros que estão na Bíblia aqui, Paulo, o rabino Saul, que é o verdadeiro nome dele. Então aqui também, aqui está escrito, ó, Atos 14, 12 a 13, na Bíblia, Almeida, Revista e Atualizada. Então, Atos 14, 12. A Barnabé, a multidão, depois que viu o milagre, olha o que eles fizeram. A Barnabé já chamaram Júpiter. Chamaram Barnabé de um deus que eles criam, chamado Júpiter, que é um deus romano. E a Paulo, Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Presta atenção, Paulo era o que mais falava, ele era o portador da palavra. Depois você vai entender por quê. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava na frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com a multidão. Diante de toda essa situação, o que a multidão fez? Ó? Chamou Barnabé aqui, ó. Barnabé, chamaram do deus romano Júpiter. E Paulo chamaram de Mercúrio. Esta era a crença daquela multidão. E aqui embaixo eu quero mostrar para você Atos 14, de 12 a 13, mesmo texto, na Bíblia judaica, a Bíblia que eu uso, a Bíblia judaica. Vamos lá no original? Está em português. A Barnabá, que significa Barnabé. Aqui está no original. Barnabá chamaram de Zeus. Eu vou explicar. E a Saul, o rabino Saul, que é o nome dele, Saul em hebraico e Paulo em romano, que ele tinha duas cidadanias, chamaram de Hermes. Presta atenção nesse nome aqui, ó. Hermes. Tem muitas pessoas com esse nome, né? Hermes. Nada contra o nome. Eu vou te mostrar o que está por trás do nome. Amém? Então, na Bíblia judaica, te traz a definição original. O que os romanos acreditam que é o deus Júpiter, no original grego, no qual a Bíblia foi escrita, depois que traduzida do hebraico, no original está Zeus. Já ouviu falar da mitologia grega? Zeus, o deus dos deuses? Pois bem, no original não está Júpiter. Porque quando os romanos dominaram a Grécia, lá atrás, eles dominaram a Grécia, mas eles guardaram os livros, a filosofia, toda a cultura grega, eles guardaram os livros. Então o que aconteceu? O sincretismo religioso. Eles acreditavam no deus chamado Zeus. Só que o nome desse mesmo deus supremo para os romanos é Júpiter. É a mesma entidade, só muda o nome. Isso chama-se sincretismo religioso, ok? E aqui, ó, na Bíblia Almeida, ó, Paulo chamaram de Mercúrio, só que no original é Hermes. Então, Zeus, os romanos chamavam de Júpiter, que é a mesma coisa. Hermes, no grego, os romanos chamaram de Mercúrio. É a mesma entidade, só que nomes diferentes. E aqui na Bíblia hebraica, judaica, está mostrando aqui para você a maneira que ela foi escrita. Barnabá chamaram Zeus e a Saul Hermes, porque era ele que mais falava. Olha aqui, de novo, ó. Paulo, olha aqui, ó. Era ele quem? Paulo que mais falava. Você vai entender por que Paulo falava mais que Barnabé. Presta atenção em nome de Yeshua e seja abençoado por essa palavra. Amém.
Preste muita atenção no que você está vendo aqui na sua frente. Aqui em cima de mim está Atos 14:12 no grego. Eu estou te mostrando o texto grego que foi traduzido do hebraico. Eu sei que muitos têm uma resistência com o hebraico, mas aqui eu estou te mostrando o texto grego. E o que está escrito aqui, ó? Atos 14:12. Barnabé chamaram de Zeus e a Paulo de Hermes, porque era este o principal portador da palavra. Aqui, ó, aqui está escrito Barnabé, ó, em grego. Ele foi chamado de Zeus, ó. Estou te mostrando o texto grego original. Aqui, ó, Zeus, está escrito em grego aqui, ó. E a Saul, ó, o nome dele não é Paulo. Aqui está escrito Saul, Saul, em grego. E aqui está escrito Hermes. Eu estou te mostrando o texto do original grego. No original grego está escrito Zeus e Hermes. Nunca se esqueça do que você está vendo aqui. Estou te mostrando do original. Seja abençoado em nome de Yeshua. Amém. Você viu na imagem anterior que Barnabé, eles pensavam que era o deus, letra minúscula, chamado Zeus. Paulo, que é o rabino Saul, eles acharam que ele era Hermes. Mostrei para você o sincretismo religioso, que está lá Júpiter e Mercúrio em romano, mas no original, e mostrei para você o texto grego, do jeito que ele foi escrito. Zeus e Hermes. Pois bem, Hermes é um deus grego com letra minúscula. Ele é o pai de uma palavra, hermenêutica. Você já ouviu falar o nome hermenêutica? Pois bem, Hermes é o responsável, a entidade maligna, que muitos acreditam que são deuses. Existe um segmento muito grande da imprensa que acredita no deus Hermes. De Hermes veio o nome hermenêutica, por isso que o nome é hermenêutica. Hermenêutica é maligna, porque veio de um deus grego com letra minúscula. E a Bíblia diz que só existe um Deus, um. E se você conhece um pouco da filosofia grega, você vai ver que Zeus é o Deus supremo e existem outros deuses, milhões. Um deles, infelizmente, é cantado dentro das igrejas evangélicas. Eu já avisei isso para um pastor, só que ele não deu bola aquilo que eu falei para ele. Íris, arco-íris. Se esse vídeo chegar em algum pastor e algum líder, deixa eu dizer para você. Quando você permite que o pessoal da sua igreja cante algum hino, alguma música, que eles falam arco-íris, Deus não recebe essa adoração. Porque a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Não existe a deusa Íris. Procura aí que você vai ver que eu estou falando a verdade. Não existe a deusa Íris. Não existe arco-íris. Existe o arco da aliança, que trocaram por arco-íris. E muitos pastores, uns porque não conhecem, e uns porque conhecem, mas não levam a sério o que fala, acaba falando arco-íris. E muita gente que não sabe, mas tem gente que sabe, continua falando arco-íris. Eu digo para você, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus, Deus não recebe adoração onde você canta arco-íris, que faz parte da mitologia grega. E este nome aqui, ó, hermenêutica, é de Hermes. Hermes é o pai da hermenêutica, que é ensinado em muitos seminários nas igrejas. Por quê? Porque a nossa civilização está debaixo, a democracia, o mundo ocidental, está debaixo de uma filosofia de Sócrates, Aristóteles e Platão. Eles governam o mundo do túmulo. Isso é, as ideias deles. Isso é nas artes, na cultura, na política. E hermenêutica faz parte da mitologia grega, faz parte do sistema. Eu mesmo já estudei hermenêutica no passado. Hoje eu descarto tudo isso, porque não é de uma fonte confiável, é de uma fonte maligna.
Deus não tem nada a ver se o homem está debaixo de uma filosofia, principalmente grega. Não estou falando mal dos gregos, estou falando da filosofia plantada por esses três homens: Sócrates, Aristóteles e Platão. Por isso que a Bíblia diz: o mundo jaz do maligno. Grave isso: hermenêutica é diabólica. Em nome de Jesus, mostre isso para o seu líder. Amém? Preste muita atenção no que você vai ver aqui agora. Procura na internet o que eu vou te mostrar para vocês, estão em todos os livros. Você não precisa nem comprar livro, vê na internet que você vai chegar à mesma conclusão que eu. É só estudar um pouco o que a pessoa acha. Amém? Aqui, ó. De origem grega, a hermenêutica, hermeneuem, é tida como filosofia da interpretação. Então a hermenêutica é uma filosofia de interpretação, sendo associada ao deus, aqui ó, deus grego Hermes. Hermenêutica é associada ao deus letra minúscula chamado Hermes, que traduzia tudo que a mente humana não compreendesse, sendo chamado o deus intérprete. Então a hermenêutica é a ciência debaixo de uma entidade maligna chamada Hermes, que eu te mostrei no original, no qual é feito as interpretações em todas as áreas. Vou continuar. Vou mostrar para você aqui, ó. O conceito hermenêutica, eu grifei aqui, abrange uma dimensão incomensurável para alcançar desde a imediata interpretação de um simples dispositivo de lei, presta atenção, de lei, ó, aqui ó, de lei, e até a interpretação e compreensão da história e da própria essência humana, de todos os problemas e comportamentos. Então a hermenêutica grega, debaixo do deus Hermes, letra minúscula, é a ciência que visa a interpretação, porque para os gregos e para muitos hoje da imprensa, eles acreditam que Hermes é o deus intérprete. Então muitos fazem pacto com Deus Hermes, o deus criador, Deus letra minúscula, da hermenêutica, que criou a hermenêutica. E aqui eu grifei dispositivos de lei. Por que dispositivo de lei? Eu vou continuar e já te explico. Interpretação no sentido das palavras e textos. Presta atenção. Interpretação do sentido das palavras e texto. Exegese, interpretação das palavras, interpretação de textos filosóficos, interpretação de textos legais, aqui as leis de novo, interpretação de textos sagrados, interpretação dos signos, interpretação dos textos. Então, o que é hermenêutica? É a ciência da interpretação das leis, tudo que você vê no mundo. A interpretação é de um deus maligno chamado Hermes. Não estou falando de uma pessoa que tem o nome Hermes. Eu estou falando de onde surgiu tudo isso. Hermes, o deus da hermenêutica. E essa matéria hermenêutica é ensinada dentro de seminários evangélicos e até católicos. E a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não provém de Deus. Então, é por isso que você vê, quando um juiz solta uma pessoa que deveria estar presa, o que ele está fazendo? Ele está debaixo desse deus, letra minúscula, chamado Hermes, no qual a hermenêutica, que é a ciência de interpretação, que faz com que uma autoridade interprete a lei de outra forma para beneficiar A ou B. É por isso que você vê muitas igrejas interpretando a Bíblia segundo as suas convicções, que não tem nada a ver com o original. É por esse motivo que no meu canal, Rua Hakodesh Rua Kadosh, eu trago para você a interpretação da Bíblia do original hebraico e grego. Então eu repito para você, eu já estudei hermenêutica. Hoje eu sei que isso está debaixo de um demônio, de uma entidade maligna. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar a imagem e o que ele faz. Hoje, é por esse motivo, volto a dizer, que as leis são mal interpretadas. A filosofia, os textos sagrados, as religiões estão
todos debaixo da hermenêutica, debaixo dessa entidade espiritual chamada Hermes para os gregos. Caso você não saiba, a imprensa, eu posso dizer para você quase 100%, está debaixo dessa filosofia, debaixo da hermenêutica. Você já percebeu que principalmente em períodos eleitorais vem aquela narrativa da imprensa? A interpretação aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, Deus, letra minúscula, Deus intérprete. É por isso que a imprensa te engana. É por isso que a imprensa, principalmente na política, eles têm preferências. A notícia é X. Eles trazem Y para o povo. Hermenêutica. Isso acontece com as igrejas também. Com muitas. Com pastores. E você que é pastor, que você está me assistindo aí, preste muita atenção. Você está ouvindo, você está vendo com seus olhos alguém que está te mostrando o original grego, não estou falando nem hebraico, grego, de onde vem a hermenêutica. E quem é Hermes na mitologia grega. A partir de hoje, você não é mais inocente para ensinar as pessoas. Você que me assiste, tem pessoas que você ensina a palavra de Deus, eu te oriento. Volte a estudar, volte a buscar conhecimento. Porque a hermenêutica é maligna, é diabólica. Eu digo para você em nome de Yeshua, Deus não tem nada a ver com essa mitologia. Assim como eu falei de arco-íris atrás. Deus é um, Jesus é um. Seja abençoado por essa palavra. Nunca se esqueça, vou até grifar aqui, ó, a interpretação das leis e dos textos sagrados. É por isso que tem distorções das leis e distorções de texto sagrado. É por isso que hoje, nos nossos dias, muitos juízes soltam bandido. É a interpretação da lei. Estou falando das leis seculares. É por isso que hoje usam a Bíblia para tirar a lã da ovelha. Por quê? Porque através da hermenêutica, que vou grifar aqui de novo, ó, hermenêutica, a Bíblia é distorcida erroneamente, debaixo de interesses. As leis são interpretadas erroneamente, debaixo de interesses. Quem é a entidade maligna que está conduzindo pessoas no segmento religioso e pessoas no segmento secular, principalmente nas escolas? Principalmente com esse ateísmo nas escolas. Hermenêutica. Eu provei para você. Pode procurar onde você quiser e você vai chegar na mesma conclusão. Eu estou te provando pela literatura. O mundo está debaixo dessa filosofia. E agora você vai entender porque Paulo era o que mais falava. Seja abençoado em nome de Yeshua. Amém. Por favor, presta atenção nessa foto. Aqui está. Tá vendo essa foto aqui, essa branca? Tem um personagem aqui com uma asa na cabeça. E aqui tem um pé com uma asa. E aqui tem outra figura. Um ser com papel na mão, com asas no capacete e com asa nos pés. Este é o Deus, com letra minúscula, que os gregos acreditavam ser Hermes, ou Mercúrio para os romanos. E ele é chamado de, entre outras atribuições, o Deus intérprete. Entra na internet e consulta Deus Hermes. Consulta as atribuições que ele tem, mas a principal é intérprete. Você pode ver, eu estou falando mitologia grega, para te mostrar o que está por trás da malignidade do mundo, ok? Então veja bem, na cabeça dele tinha asas, está vendo aqui? E nos pés tinham asas. É por isso que hoje a notícia, ela chega até você com uma velocidade tremenda. Porque a narrativa da imprensa chega até você de uma maneira rápida e todos estão sincronizados da mesma forma. Porque Satanás ele usa a imprensa, os meios de comunicações, para dominar as massas. Então o que os gregos acreditavam? Que esse deus com letra minúscula chamado Hermes, ele vinha lá do Olimpo, passava o arco, aquele arco que é chamado pelo mundo aí de arco-íris. Por isso que é chamado arco-íris. Por quê? Porque na mitologia grega, íris, para sair do Olimpo e vir para a Terra, ela fazia um arco. Por isso que você vê por aí muitos símbolos de arco. E isso que eles creem, isso é maligno. Então Hermes vinha do Olimpo, na mitologia grega,
rapidamente para trazer aquilo que Zeus falava. Eu não li para você? Júpiter e Mercúrio? Barnabé chamava de Júpiter, Paulo chamava de Mercúrio. Então eles achavam, tá, que Mercúrio é representante de Zeus, de Júpiter. E no original, né? Zeus e Hermes. Então o que aquele povo pensou? Na hora que viram aquele paralítico se levantando, começaram a glorificar Zeus e Hermes. Isso deixou Paulo indignado. Hoje não é assim? Deus usa uma pessoa para fazer um grande milagre e as pessoas não dão glória a uma outra entidade, sem ser o Deus Todo-Poderoso? Então presta atenção. O fato desse Deus com letra minúscula ter asas na cabeça e asas nos pés, significa que a notícia chega rápida. A notícia é errada. Então eu posso falar para você que sem medo de errar, essa entidade grega maligna age na imprensa. Por isso que você não pode acreditar tudo que essa grande mídia fala. Porque você está debaixo da influência de Hermes, hermenêutica. Você tem que acreditar na palavra de Deus, nos conceitos da palavra do Senhor. Por isso que ele voa. Por que asa nos pés? Porque a notícia voa. Por que asas na cabeça? Ó, rápido. 4 asas, né? 2 asas aqui e 2 nos pés. É a configuração, é o desenho no que eles acreditam. Então, o Deus da imprensa hoje chama-se Hermes, o pai da hermenêutica, que está dentro da formação de muitos líderes das igrejas. E você está ouvindo aqui. Quem é Hermes? Quem é Hermes? Ele é o pai da hermenêutica. Você não tem como me contestar daquilo que eu estou te falando. Porque eu estou te mostrando a mitologia grega e eu mostrei para você o texto grego no original. Não é nem hebraico, é o grego. Estou te mostrando o grego. Zeus e Hermes. É por isso que só Paulo foi apedrejado. Jesus não falava aquilo que o Pai dizia a ele? Ele não dizia isso? As palavras que eu falo é o Pai que fala comigo? Pois bem, aqui é a mesma coisa, só que no sentido inverso. Hermes é como se fosse o Cristo deles e Zeus é como se fosse o Pai. Zeus aqui representa o Pai no sentido mundano e Hermes simboliza Cristo, Jesus, Yeshua, no sentido mundano. Então, quem nós chamamos e adoramos o Pai, em nome de Yeshua, eles adoram Zeus através das orientações de Hermes, hermenêutica. Eu estou, através desse vídeo, desmascarando a imprensa, desmascarando aquilo que acontece em vários seminários. Eu estou usando o grego para você. Você que está me assistindo e pretende estudar hermenêutica, fique sabendo, você está debaixo de uma entidade espiritual maligna, principado. É o único texto que diz que Paulo foi apedrejado, dado como morto, por causa dessa entidade aqui. E aquelas pessoas acreditavam. Acreditavam tanto que queriam fazer sacrifícios para ele. Lê lá, Atos 14. Havia o sacerdote lá. Então, eu estou te mostrando através desse vídeo que hermenêutica vem do deus Hermes, letra minúscula, friso isso novamente, que é filosofia grega, que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Seja abençoado em nome de Yeshua. Amém. Eu quero terminar esse vídeo, essa revelação de Deus. Faz tempo que Deus me falou sobre isso, eu guardei até hoje para poder compartilhar com você. Eu compartilhei com algumas pessoas que não tinham preparo para entender o que eu falei aqui. Logo, isso é um principado maligno que age no mundo. Hermes, hermenêutica. E como eu disse para você que na filosofia grega existem vários deuses para eles, mas a Bíblia diz que só existe um Deus. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Você conhece como Jesus Cristo? Yeshua HaMashiach, o Mashiach. Aqui, Devarim 6:4. A palavra Devarim significa palavras, que você conhece como Deuteronômio. No original, Devarim, que é hebraico, palavras. Por isso que a Bíblia diz, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Devarim 6:4, Deuteronômio 6:4 diz assim, da direita para a esquerda. Aqui está escrito Shema e aqui está escrito Israel. Significa ouça Israel.
Aqui o tetagrama, o nome de Deus. Como não tem pronúncia, nós falamos Adonai, Senhor. Shema, Israel. Adonai, Eloheinu. Shema, Israel. Adonai, Eloheinu. Quer dizer, ouça, Israel, o Senhor é o nosso Deus. E aqui repete, Adonai Errad. Aqui está escrito Errad. Agora vou traduzir novamente. Shema, Israel. Adonai, Eloheinu. Adonai Errad. Ouça, Israel, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é um. Deus não é único. Deus é um. Não existe filosofia grega. Não existe Deus Aíris. Muito menos arco-íris. Não existe o Deus intérprete, Hermes. Existe o único e verdadeiro Deus. Adonai, El Shaddai. Ele tem vários nomes. Elohim, Adonai, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O Eterno. Kadosh HaKadosh Baruhu, santo e bendito seja. Baruch Hashem, bendito nome, o nome do Senhor. Ele enviou Yeshua, Jesus. Agora você entende porque Paulo foi apedrejado? Da mesma maneira que fizeram com Jesus, que foi muito pior. E quem se levantou contra Paulo eram pessoas que conheciam as Escrituras. Eu tenho certeza que tem pessoas que conhecem as Escrituras e estão sendo confrontadas com esse vídeo aqui. Esse vídeo é uma bomba no meio evangélico. Mas o Senhor me levantou para falar a verdade no meu canal. Vou repetir. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ouça, Israel. Ouça, igreja. O Senhor é nosso Deus. O Senhor é um. Então, através desse vídeo que você ouviu, que você assistiu, cuidados com essas filosofias gregas. Porque todo o mundo ocidental, o hemisfério ocidental, é dominado por essa filosofia grega. Vem lá de Sócrates, Aristóteles e Platão, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. É o príncipe da potestade do ar. É o espírito que opera nos filhos da desobediência. É por isso que existe uma narrativa para roubar a tua mente, para cauterizar a tua mente. Mas através desse vídeo eu digo para você, tenha a mente livre em nome de Yeshua HaMashiach. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, os teus negócios. E nunca se esqueça, não existe Deus Hermes. Piorou, né? Nem Zeus, nem Hermes. Principalmente a hermenêutica, que é do diabo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Seja abençoado em nome de Yeshua. Amém.